E o Cruzeiro Sub-20 despencou de produção. Coincidência ou não, desde que Fred Cascardo deixou a base do Cruzeiro, a coisa não tem funcionado. A demissão do Fred Cascardo aconteceu no fim do mês de maio, quando o Cruzeiro era terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Desde então, uma vitória contra o Fortaleza, um empate contra o América e 3 derrotas para Atlético Paranaense, Corinthians e Bahia. Saída sem muita explicação, ninguém conseguiu entender por que o Fred Cascardo caiu. Mas as consequências dessa saída e da queda de produção, entre as consequências, quase se viu o Cruzeiro eliminado do mata-mata do Campeonato Brasileiro. É que o time que era o terceiro colocado conseguiu a classificação para o mata-mata entre os 8 graças ao saldo de gols. O Cruzeiro termina com os mesmos 29 pontos na 7ª colocação, do Corinthians em 8º e do Bahia em 9º. O 9º colocado acabou ficando de fora da próxima fase. A vantagem do Cruzeiro se deu exatamente pelo saldo de gols, graças ao ataque, que prospectou muito bem até a saída do Fred Cascardo. Próximo adversário do Cruzeiro, no mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco da Gama. Só para completar o noticiário de Minas, se eu estou falando do Cruzeiro, queria registrar que o Atlético Mineiro foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B e está de volta à primeira divisão. O rebaixamento havia pegado todo mundo de surpresa na temporada passada. Fala galera, chegando com uma informação importante aqui na Samuca TV, o Cruzeiro pode fechar mais uma venda de um titular, hein? É isso mesmo, ontem a gente tinha falado sobre as conversas entre Cruzeiro e Krasnodar que seguiam e os clubes trabalhando, e nas últimas horas, de fato, a negociação ela avançou para uma venda do Christian ao Krasnodar da Rússia. Os valores ainda não foram revelados. O que existe no momento é um acordo verbal pelos valores entre Cruzeiro e Krasnodar. É uma operação aí que deve superar os 10 milhões de dólares, já que aquela primeira proposta de 7 não tinha agradado. Depois o Cruzeiro recebeu uma outra com um valor um pouco maior. Aí as partes seguiram conversando. Então o que a gente imagina é o Christian sendo negociado em definitivo. Por isso, o Christian dificilmente vai estar no amistoso deste sábado, no Independência, e a expectativa é de que no início da próxima semana tudo seja definido. O Christian ainda tem a parte do atleta para ser acertada com o Krasnodar. Depois disso, claro, vai ter a questão de exames médicos e, dando tudo certo, obviamente, a venda fatalmente vai ser confirmada pelas partes. O que a gente sabe, então, é que a negociação, de fato, avançou desde aquele momento que a gente vinha falando que não teve uma recusa do Cruzeiro na segunda conversa, não finalizou ali a tratativa, tudo caminhava para que o acordo ele pudesse acontecer. Então, no início da próxima semana, tudo que ainda falta deve ser solucionado, e se isso acontecer, Christian será o segundo titular do Cruzeiro a ser negociado na janela. Ontem trouxemos a informação que a vinda do PEC não tinha relação com uma saída do Christian, e que se a saída do Christian acontecer, o Cruzeiro deve ir ao mercado. Vamos seguir acompanhando. Tá falado, pessoal? Há pouco, já no Central da Toca, tivemos a informação, que é assinada pelo Samuel Venâncio, pelo Léo Jimenez e também pelo Thiago Matar, de que 2 jogadores não foram relacionados para a partida de amanhã, e esses 2 jogadores não foram relacionados porque podem deixar o clube, segundo a apuração do Central da Toca e também da Samuca TV. Chico da Costa e Wanderson. Desde a chegada aí do Arthur Jorge, o Chico da Costa e também o Wanderson perderam espaço e por isso tem corrido muito por fora, numa briga por posição, até para entrar durante a partida. O Wanderson foi contratado em fevereiro do ano passado, disputou 14 jogos no Campeonato Brasileiro. O número ultrapassa o limite da Confederação Brasileira de Futebol. Disputou 14 jogos nesta temporada, então ultrapassa o limite da CBF para que esse jogador possa ser transferido para outro clube que disputa a Série A e também atue pelo Campeonato Brasileiro. E abre espaço, então, para negociações com o clube do exterior, já que o Wanderson dificilmente
poderia disputar o Campeonato Brasileiro por outro clube da Série A. Série B pouco provável, né, Léo? Pouco provável. Além de Wanderson, o Cruzeiro ainda conta com o Arroio, o Sinisterra, Bruno Rodrigues, tem o Kenji, tem Marquinhos, opções aí, e a chegada agora do PEC também. Então, tudo indica que o Wanderson perderia mais espaço ainda se seguisse o ritmo, né, que ele estava apresentando no primeiro semestre dessa temporada. O Chico, que chegou nesse ano, foi anunciado como reforço em janeiro, contratado para a composição de elenco e poderia ser uma peça para substituir ali o Caio Jorge. Chegou a fazer isso em muitos momentos até nas suas oportunidades, mas 6 meses em BH, 14 partidas, sendo metade pelo Brasileiro. Então disputou apenas 6 jogos, participou de apenas 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. Então o Chico da Costa tem essa situação diferente, a do Wanderson, que já estourou o limite, o Chico não, ainda teria mercado, digamos assim, se despertar o interesse de algum clube da Série A. Mas tá aí, Rafa, 2 jogadores, não é uma notícia que não chega a surpreender, pelo que esses jogadores apresentam em campo, mas chega a surpreender por tomar já uma medida com essas situações, porque acho que era um ponto de crítica assim, do Cruzeiro demorar muito para resolver esses gargalos ali. E parece, pelo menos nesse momento, ter uma intenção clara aí de negociar pela apuração do Central da Toca e Samuca TV. Não surpreende em nenhum sentido, Léo Campos. Inclusive, você abriu o programa dizendo que só tinha notícias ruins de janela de transferências. Isso não é verdade. É verdade. Você acabou de ler não aí. É verdade. Você acabou de ler uma boa notícia. São 2 atletas que não vinham rendendo com a camisa do Cruzeiro, né? E aí é importante contextualizar, porque o Wanderson na temporada passada foi muito importante. O melhor momento do Cruzeiro com o Leonardo Jardim foi com o Wanderson titular na ponta esquerda e jogando bem, se justificando por ali. Inclusive, ele vence a disputa com o Dudu com justiça, com méritos, né? Era um jogador que entregava muito sem bola, não fez gols, teve acho que 1 ou 2 assistências no Campeonato Brasileiro, e tem uma queda ali na reta final. Depois ele acaba até se lesionando contra o Palmeiras e vai retornar somente no jogo da volta da Copa do Brasil, se eu não estiver enganada, entra, bate pênalti e até converte, né? Então o Wanderson ele tem uma passagem importante na temporada passada, mas esse ano ele não conseguiu em nenhum momento repetir as suas boas atuações, assim. Apesar de ter marcado até mais gols esse ano do que em 2025. E aí foi um jogador que, aos poucos, com naturalidade e com justiça, foi perdendo espaço com o Arthur Jorge. A gente assistiu até mesmo o Kenji, um garoto de 20 anos das nossas categorias de base, passando à frente do Wanderson e com justiça, né? Vinha demonstrando mais. Então, o Wanderson é um jogador que tem aí os seus vencimentos importantes dentro da equipe. Não faz sentido você ter um atleta como esse perdendo tanto espaço por condição técnica e não procurar envolvê-lo numa negociação. O Léo falou muito bem, ele não tem mercado na Série A hoje em função de já ter cumprido o número limite de jogos pelo Cruzeiro, então é pouco provável que uma equipe do futebol brasileiro da Série A vá contar com o Wanderson, vai contratá-lo agora para utilizá-lo só no ano que vem. Para a Série B acho pouquíssimo provável, até por uma questão de vencimentos mesmo. Acho que o Wanderson hoje está num outro patamar muito diferente da Série B quando a gente fala desse tipo de coisa. Mas o Wanderson é um cara que tem mercado fora do país, né? Inclusive o próprio Krasnodar, se eu não estiver enganado, ele tem uma passagem por lá. O Krasnodar que quer contratar o Christian, né? Tá negociando a compra do Christian. Então é um atleta que tem essa possibilidade, tem um mercado fora aberto. Imagino que esse vai ser o destino. Em relação ao Chico da Costa já é diferente, né, Léo? O Chico da Costa chega nessa temporada e ele não conseguiu em nenhum momento cair nas graças do torcedor do Cruzeiro e eu diria que nem mesmo dos treinadores, talvez nem do treinador que o pediu, tá? Ele começa tendo oportunidades ali com o Tite até à frente do Neiser, mas o Chico nunca conseguiu contribuir da maneira que se esperava. Eu já falei isso aqui algumas vezes, o Chico no Cruzeiro não foi nem sombra do jogador que ele foi no Mirassol, ele jogou muito melhor no Mirassol do que jogou no Cruzeiro,
mas o Chico da Costa perde espaço no fim da temporada passada lá no Mirassol, muito por uma questão física, e isso já era um alerta, e quando chegou aqui no Cruzeiro ele realmente não conseguiu jogar, não conseguiu se fazer útil, não conseguiu marcar gol, e com o Arthur Jorge perdeu muito espaço muito naturalmente, né? Então era de se esperar também que não seguisse. Esse sim tem condições de jogar na Série A. Eu me lembro que em algum momento houve uma sondagem do Remo, não sei se isso vai ser retomado, vamos aguardar se ele fica aqui na Série A, se ele também vai para fora. Ele tem muito mercado aqui no futebol sul-americano, rodou em vários clubes aqui da América do Sul, então também é possível que tenha uma transferência para fora do país, e eu considero um acerto da diretoria do Cruzeiro em relação ao Chico da Costa. Você está recalculando uma rota, né? Um jogador que fica 6 meses no seu clube, claramente você errou, faz parte. E em relação ao Wanderson, acho que cumpriu o seu papel na temporada passada, mas esse ano muito abaixo daquilo que a gente precisa. Quando a gente fala de trazer um jogador como Peck, é porque é essa prateleira que a gente precisa. Jogadores capazes de decidirem, de definir, de entregar gols, assistências, de ajudar defensivamente, algo que o Wanderson se destacou muito em algum momento na temporada passada, mas ainda na temporada passada começou a perder um pouco disso, não sei se por uma questão física, e esse ano deixou muito a desejar. E é o Cruzeiro se movimentando aos poucos para alinhar o seu elenco, né, com aquilo que são as suas pretensões esportivas, e isso passa por esse tipo de saída também. Vamos ver os destinos. Imagino que em breve teremos respostas. Eu tô vendo aqui até a ficha do Wanderson, nessa temporada 24 jogos, 2 gols marcados, pelo Campeonato Brasileiro 14 participações, e como titular apenas 2 vezes. Então, minutos 368 no Campeonato Brasileiro. Muito pouco utilizado mesmo, com pouca minutagem, né, no Campeonato Brasileiro, embora já tenha até somado aí mais de 14 ou mais de 13 participações, ao todo 14. O último jogo dele foi contra o Bahia, a vitória do Cruzeiro por 2-1, fora de casa, a vitória de virada do Cruzeiro. 15ª rodada do campeonato. Wanderson pode ter sido útil o ano passado, e esse ano, de fato, ficou sem espaço. Ô, Léo, ano passado a Rafa foi muito bem no que ela pontuou. Ele foi um jogador bastante voluntário no esquema tático do Leonardo Jardim, que era um Cruzeiro reativo, muitas das vezes, e que o Wanderson contribuía para puxar um contra-ataque, principalmente para ser efetivo na marcação. Após a lesão, ele não foi aquele jogador que ajudou ano passado. Não era um jogador diferenciado, né? Não era um atacante fazer gol, era um atacante que corria e ajudava o Cruzeiro. Era aquela situação, né? Eu lembro que em alguns jogos o pessoal falava: "Nó, gente, com o Wanderson tá ruim, sem ele é pior". Tinha gente que falava, né? Porque na hora que o Wanderson saía, o time perdia muito na marcação, as laterais do Cruzeiro ficavam comprometidas e tinha toda essa questão. Mas tem que ir embora. A gente tem que ser sincero que no futebol existe uma frase que o pessoal fala: subiu o sarrafo. E o Cruzeiro, ele tem um treinador de ponta, tem um elenco mais qualificado, e o Wanderson sempre respeitou a camisa do Cruzeiro. A gente tem que ser, não vou falar gratidão, né? Porque recebeu para jogar no clube. A gente tem que ser agradecido pelo que ele fez pelo clube, mas é importante o Cruzeiro negociá-lo, tanto ele quanto o Chico da Costa, que foi um erro do Cruzeiro em contratar o Chico da Costa, né? Querendo ou não, a gente tinha um Gabigol de sombra para o Caio Jorge, trouxe um jogador que fisicamente, a Rafaela foi muito feliz no que ela pontuou, não apresentava um físico bacana na reta final do Mirassol, e o Cruzeiro trouxe esse jogador para o projeto 2026. Torço muito que o Chico seja negociado, quem sabe, né? Até o próprio Rodrigo, que foi noticiado do interesse aliás, oferecido, né? O Moreno, Rodrigo Moreno, ele teve o nome especulado, né? Que seria um cara muito importante e muito mais qualificado que o Chico para fazer parte do elenco do Cruzeiro. Então, vamos ver o que a diretoria planeja para isso aí, né, Léo? Com a possível saída, né?
Porque também a gente tem que entender que o Wallace era uma possível saída desde, tá saindo tem muito desde tempo, né? ano passado, e a saída não foi concretizada. Então, o torcedor entender, é possível saída, não tem nada concreto, né, Léo? E até o modelo também, né? Se são vendas, se é definitivo, se é empréstimo. Agora, se for para um caso de empréstimo, eu também estou com o Gabriel nessa, assim, a situação, embora tenha o interesse de negociar, não significa que vão conseguir, porque a gente viu que tem desafio aí. Mas, pelo menos, eu imagino que deva ser uma condição um pouco mais simples em relação ao Wallace, porque o salário deve ser bem menor, né? Do Chico da Costa, a gente imagina. E o Chico no futebol sul-americano, igual a Rafa falou, o mercado dele é muito bom. Pois é, ele tem experiência, tem contatos aí. Cara, os números do Chico no Bolívar é número de, tipo assim, agora não pode falar Haaland mais, né? Ele falou que tem que falar Holland. Eu continuo falando Haaland. Holland. Então, os números do cara no Bolívar é assustador. Se o Bolívar, ele é ídolo lá, cara. O Chico é ídolo lá, ué. Às vezes, se bobear, pega um empréstimo pagando 100% do salário e volta um troco ainda pro Cruzeiro. Ele chega lá igual o Júlio Batista chegou aqui no carro forte. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.